Episódio 1. Old Habits Die Hard by Carmen. É uma armadilha. Cheira a armadilha. Só pode ser. O meu sexto sentido berrava na minha cabeça, enquanto entrava pela casa abandonada. Pé ante pé, em cima daquele soalho velho e irritante. Ali estava eu, com a minha pistola em punho, com todos os meus sentidos em alerta máximo. O instinto de uma caçadora nunca se enganara, mas naquele momento eu ignorava-o por completo. Primeiro erro. É uma armadilha. Ignorei novamente, só via o meu objetivo: caçar aquele sugador de sangue, caçá-lo e juntá-lo à minha enorme lista de mortes. Afinal, era caçadora por alguma razão, certo? Movimento do lado esquerdo e vir-me com a minha estaca de madeira apontada à escuridão. Os segundos passam e passam lentamente e o meu coração quase que salta do peito. Carmen! Chamou-me uma voz masculina e sensual na escuridão. Carmen! Virei-me para o lugar de onde veio o som, mas não ouvi nada. Mostra-te presas! Ordenei. A minha voz ecoou pela casota velha. Novamente, silêncio mortal. Não podia deixá-lo escapar. Percorrer o país à procura daquele vampiro e estava disposta a juntá-lo à minha coleção. Senti uma aragem atrás de mim e virei-me. Boas. À minha frente estava um belo homem, de cabelos compridos pretos e grandes olhos vermelhos. Cara pálida, estranhamente pálida, mas com os lábios vermelhos. Fiquei sem ar ao confrontar-me com a sua beleza. Naquele momento eu soube que a minha vida humana chegara ao fim. Abri os olhos, despertando da minha memória. Precisei de uns segundos para recompor-me. Todas as noites era assolada pela recordação da minha transformação. Não sei porquê, talvez por ser a minha última lembrança enquanto ser humana. Daí revivê-la todas as noites. Dei por mim em frente ao computador. Outra vez em volta do computador. Disse uma voz feminina. Virei a cabeça e vi Verónica. Por favor, não me digas que andas à procura de mais casos para passar aos teus colegas caçadores. Ali estava ela, Verónica, uma das nossas bruxas de companhia. Estava encostada à porta, atirando a sua faca ao ar. O que queres? Perguntei sem paciência para aturá-la. Vias mesmo deixar essa vida para trás. Não é o que tu és, e não é saudável. Não me dizia num tom de amizade, mas sim por potência. Como se soubesse que era essa a minha maior falha. Não somos propriamente amiguinhas e queridas, apenas companheiras de viagem. Nenhuma de nós aguenta nem pode ficar no mesmo sítio mais do que um mês. Primeiro, porque o aumento de mortalidade masculina entre os 20 e os 40 anos aumenta drasticamente. Segundo, quem é que aguenta ficar um mês no mesmo sítio? Verónica deu uns passos na minha direção. Rodei a cadeira na sua direção, estava a ponto de atacá-la. Vives no passado, Carmen. O tempo de caçadora já lá vai. Eu sou caçadora, sempre fui e vou ser. Verónica sorriu ironicamente. Correção, tu não és caçadora, és uma vampira. Isso não significa que tenho de parar de fazer o meu trabalho. O meu tom era de ordem. Verónica voltou a meter-se direita. Tudo bem, presas. Voltou-se para a porta. Não sei porquê, mas simplesmente adoras sofrer. Exclamou sorridente e saiu do quarto, deixando-me sozinha. Voltei-me para o computador e vi o caso à minha frente. Assim que tivesse a oportunidade, iria investigá-lo. Levantei-me e dirigi-me à janela do meu quarto. Podia ver toda a cidade de Moscou coberta pela neve, algo digno de se ver. No céu estava uma bela lua cheia. Inspirei fundo. Estava uma ótima noite para caçar. Espreguicei-me, estalando os ossos dos braços, das costas e das pernas. Aproximei-me da janela, ficando ao lado de Verónica. Do nosso quarto de hotel via-se a cidade toda, coberta sobre um manto de neve. Conseguia ouvir o batimento cardíaco de cada pessoa que andava na rua. A minha sede aumentava. Peguei no meu casaco, nas chaves do carro e saí do quarto, trancando-o à chave. Tinha demasiada coisa ali dentro e não queria que andassem a coscovilhar. Estávamos no quarto na penthouse do melhor hotel da cidade. Éramos ricas o suficiente para tal. Não gostávamos de ostentar, mas isso não significa que tínhamos de viver mal. Entrei no carro e guiei sem parar. Não sabia para onde ia, nem o porquê, mas quando tenho sede, deixo-me levar pelo instinto. Não sinto o carro nem vejo a estrada. Parece que vou em transe até chegar onde quero. E neste caso, cheguei a um bar. Parei uns segundos na entrada, tentando analisar mais ou menos o local e sorri. Assim que entrei no bar, foi a loucura total. Consegui ouvir os batimentos de todos os homens presentes. Como escolher? Mas logo encontrei. Depois do jogo, que eu perdi de propósito, deixei beber umas quantas cervejas.
Não bebi com ele, mas não deixei embriagar-se. Afinal, o sangue não sabia muito bem se estivesse podre de bêbado. Daí a levá-lo para a sua carrinha estrela a cair aos pedaços? Fácil. Disse que queria boleia para casa. Estava muito longe e juntei uma carinha de cãozinho abandonada à mistura. Levei-o por caminhos desertos e longe de tudo. Para aqui, perdi gentilmente. O homem parou o carro junto à berma da estrada e eu virei para ele. Podes começar a correr. Ele riu-se. Porquê? Eu sorri também, mas não por muito tempo. Mostrei-lhe as minhas presas e os meus olhos brancos. A sua reação foi impagável. Ficou branco que nem cal, largou um berro como se fosse uma menina assustada e saiu a correr. Dei-lhe um avanço de uns bons metros. Uma das vantagens de ser vampira? A velocidade. Saí do carro lentamente e ajeitei a roupa. Conseguia vê-lo a correr e segui sem muito esforço. Em pouco tempo estava mesmo atrás dele. Estiquei a perna, ele tropeçou e estatelou-se no chão. Virei sobre o pé e sentei-me em cima dele. Ignorei os pedidos de misericórdia e de piedade. Aprendi a não deixar que me afetassem. Agarrei-o pelo pescoço e mordi-lhe com toda a força. Senti o seu sangue na minha boca, na minha língua. Quente, cheio de adrenalina e medo. Sabia muito tempo. E deixou-me com vontade de repetir. Pena que o ser humano não tinha muito sangue. Suguei até não haver mais o que sugar. Deixei-o cair inerte, sem vida no chão. E suspirei. Já sabia o que vinha a seguir. A culpa. Levantei-me e observei o corpo do jovem morto e fui assolada pela culpa. A culpa é horrível. Virei-me e vi uma jovem junto a uma árvore. Trazia um vestido branco e era muito bonita. Claire, o que fazes aqui? Ainda estava em modo caça. As minhas roupas estavam sujas de sangue e ainda tinha as minhas presas de fora. Estava a passear e ouvi-te a caçar. Quando és tu, os homens gritam. A sério? Que engraçado. Ignorei-a e observei o corpo. A culpa era tão forte. Eu sou um monstro. Carmen, por que te torturas? Senti Claire aproximar-se. Não vale a pena. Aceita quem és. Deixa o teu passado de fora. Voltei-me para Claire, interrompendo o seu movimento. Deixa-me em paz, se não queres ficar sem pescoço. Claire sorriu. Não tenho medo de ti. Ela meteu as mãos atrás das costas. E sei que não me farias mal. Tu não és assim. Revirei os olhos. Não suportava aquela bruxinha amiga de tudo e de todos. Sempre aprendi que nunca ninguém é bom e simpático só por ser. Tem sempre algo por trás. E a Claire? Ela era um enigma. Parecia saber sempre mais do que mostrava. Peguei no corpo do homem. Tinha de dar-lhe um fim decente. Não! Claire estava à minha frente. Deixa que eu faço isso. Não sabes como se... Nem tudo tem de ser pelo fogo e pelo sal, Carmen. A bruxa estendeu os braços. Eu sei de uma maneira melhor de deixar a alma dele em paz. Deixei o corpo cair no chão pesadamente e virei as costas à bruxa. Como queiras. Parei de repente e voltei-me. Queres que te espere? Claire estava debruçada sobre o corpo, com um livro nas mãos. Olhou para mim e sorriu. Não, podes ir, Carmen. Não demores. À medida que caminhava, fui-me deixando consumir pela culpa. Era verdade, eu era um monstro. Uma sugadora de sangue reles. Eu que ganhava a vida a matar criaturas deste tipo. Tinha-me tornado uma delas. E mesmo com décadas de experiência, continuava a não aceitar-me como tal. Encostei-me a uma árvore e senti-me cansada. Não fisicamente, mas psicologicamente. Limpei a boca e ergui os olhos. Foi então que o vi. Nas sombras, ao longe, um vulto olhava para mim. Não consegui dizer nada nem fazer nada. Apenas limitei-me a olhar para ele. Era humano. Conseguia sentir o seu coração a bater. Estava ansioso e talvez assustado. E o cheiro era-me familiar. Muito familiar. Mas de onde? Com um piscar de olhos, aquele vulto desapareceu. Olhei em volta tentando encontrá-lo, mas não o via. Será que tinha sido imaginação minha? Quem era aquele vulto? E por que é que a sua presença incomodara-me tanto? Pior, por que é que me era tão familiar?